Esse vídeo está espetacular. 5 formas de saber quando Deus está falando com você. Eu recebo inúmeras perguntas no meu Instagram sobre isso. Bispo Márcio, quando é que eu sei que é Deus que está falando comigo? Como que eu posso enxergar que vem de Deus e coisas desse tipo? Então eu gostaria que você, por favor, acompanhasse o nosso vídeo até o final. Nós vamos meditar na palavra de Deus, tá? Porque ela é o que traz a força espiritual dentro de nós, ela que vai fazer você se calçar nos momentos de dificuldades, nos momentos de batalha, nos momentos de dúvida. A palavra de Deus é o que vai garantir para você que Deus está falando com você através do que eu vou mostrar aqui dentro dela, para que você nunca mais tenha dúvida. Aliás, se você tem perguntas para fazer, você pode enviar no Instagram, aparecendo aí Bispo Márcio, me segue lá no Instagram e lá você manda a sua pergunta, você vai estar mais perto de mim e nós vamos poder lhe orientar de uma forma melhor. Mas pense comigo, o título do vídeo está aí claro, 5 formas de saber que Deus está falando com você, tá? Que é o que eu vou mostrar aqui. Mas pare e pense, Deus já usou um pet para falar com você? Um pombo? Um hamster? Se quiser, ele até usa, porque Deus usou a mula de Balaão. É ou não é verdade? Mas foi uma exceção. A Bíblia não fala que todas as mulas falavam ou sempre uma mula mandava uma mensagem de Deus para alguém. Não, foi uma exceção. A mula de Balaão falou com Balaão. Então, tá aí, você vê que Deus ele pode usar muitas coisas, até um animal, se quiser, através da sua mensagem quando ele quer falar com alguém. Mas, repito, foi uma exceção. As 5 maneiras de Deus falar com você, que eu vou explicar aqui, não quer dizer que são apenas 5, tá? Como eu disse, existem várias formas, mas eu quero pontuar aqui as principais, que eu acredito ser as principais, e eu tenho a mais absoluta certeza que se já aconteceu com você, você vai se identificar, né? E se não aconteceu, quando acontecer, você vai saber, tá bom? Eu pediria uma coisa, se pela primeira vez ou não você está vendo aqui o nosso canal, se inscreva. Clique aqui embaixo, se inscrever, você vai estar incluído nas minhas orações, vai aparecer do lado um sininho notificações, ative ele para você ser lembrado das orações, mensagens, que todos os dias nós estamos postando aqui e é gratuito, você não paga absolutamente nada. Eu vou começar mostrando para você no livro de 2 Timóteo. Caso você queira, você pode acompanhar comigo. Se você não puder, o que você faz? Você anota, tá bom? E aí você lê depois com calma. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Ele diz assim, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O homem de Deus, a mulher de Deus, duplo sentido. Então, número 1, pela sua palavra, tá aí. E a primeira maneira que Deus, ele fala com uma pessoa. Então, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Aqui na palavra está o que Deus quer e o que ele não quer. O que Deus quer que você faça e o que ele não quer que você faça, que nós façamos. É simples de você entender. Quando você lê um livro, quando você lê, sei lá, de um autor famoso ou não, mas você lê um livro, o que ele coloca no livro? Ele põe as suas ideias, ele põe a maneira que ele vê a vida, ele põe no livro a maneira que ele pensa sobre vários assuntos, não é verdade?
Assim é a palavra. Quando você lê a palavra, na palavra de Deus estão os pensamentos de Deus. E como Ele quer que seja, como Ele quer que faça, qual a vontade de Deus, e por aí vai. Então, Deus fala através da palavra. Número 2, a consciência. Consciência. Em Romanos, capítulo 9, quiser meditar também comigo? Se não, se você tiver um pouquinho de dificuldade de encontrar, você anota, vê esse vídeo novamente, se quiser, e aí você vai poder absorver melhor da mensagem. Romanos capítulo 9, versículo 1, o apóstolo Paulo disse: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Então, a consciência, a nossa consciência, é uma outra maneira de Deus falar conosco. A nossa consciência, ela grita, a nossa consciência fala. A nossa consciência, como diz o apóstolo Paulo, ela testemunha ou ao nosso favor ou contra nós. A nossa consciência, ela nos condena de alguma coisa ou ela nos absolve de alguma coisa, né? Então Deus, ele fala através da consciência. Às vezes nós erramos no falar, no pensar, no agir. Isso já aconteceu comigo. Sabe, às vezes eu falei algo que não deveria falar, ou eu fiz algo que não deveria fazer, e na hora a minha consciência dá um alerta. Então eu vou lá, peço desculpa à pessoa, eu procuro manter a consciência limpa, porque a consciência, Deus fala comigo através da minha consciência e da sua também. Número 3, dificuldades. Isso aqui é muito importante. Só para você ter uma ideia, no livro de Salmos, Salmos 119, e no versículo 71, Davi disse assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que compreendesse ou para que aprendesse os teus decretos. Então, a dificuldade, ela nos quebranta. Aliás, eu queria até pedir uma coisa para você. Queria que você agora, aqui nos comentários, você escrevesse o seu nome e na frente do seu nome, escreva a palavra assim: fala comigo. Deus vai falar com você. São palavras-chave que vão lhe abençoar, tá? Palavras-chave que vão lhe abençoar. Escreve lá o seu nome e põe na frente: fala comigo, porque Deus já está falando com você. Então, a dificuldade, ela nos quebranta. Não é verdade? Nós ficamos quebrantados. Na dificuldade, nós ficamos humilhados. Quantas vezes a gente passa por situações que a gente fica numa posição de humilhação. E Deus permite isso para falar com a gente, para falar com você, para falar comigo. Então, o rei Davi disse: foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Então, a única maneira de Deus ensiná-lo, falar com ele, foi ele passando pelas aflições, pelas dificuldades. Então, quando nós estamos por baixo na vida, é ou não é? Então, nós fazemos qualquer coisa para escutar a voz de Deus. Entende? Isso é muito importante. As dificuldades, Deus fala através dela também conosco. Número 4. Está anotando aí? Sinais e prodígios. Isso mesmo. No livro de Êxodo, no capítulo 3 do livro de Êxodo, versículo 2. Posicionar aqui a palavra de Deus para eu compartilhar com você. Êxodo capítulo 3, versículo 2, quando Deus falou com Moisés através da sarça, a palavra diz assim:
apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Ora, você vê que ele viu um sinal e prodígio. O fogo pegava na sarça, mas não consumia a sarça. Ficava queimando, não acontecia nada. Então aquilo foi um prodígio, foi um sinal glorioso. Então quando Moisés viu a sarça ardente, ele viu algo anormal, ele viu algo sobrenatural. Quer dizer, Deus fala através de sinais, Deus fala através de prodígios com todos nós, tá? Número 5, Deus também fala usando pessoas que são dele, mas quero abrir um parênteses aqui, tá? Muito importante. Não é uma instrução bíblica, é a minha. Eu não gosto de misturar as coisas. A minha opinião é uma coisa, a palavra de Deus é outra. Deus, ele usa pessoas dele para falar conosco, usa. Usou no passado profetas para falar com os reis, na verdade. Deus, ele usa seus mensageiros. Mas, opinião minha pessoal, tá bom? Você deve tomar muito cuidado com isso. Porque se você for atrás, é perigoso. Você está muito aberto. Então, aquilo que a pessoa falar com você, você vai aceitar, porque você está atrás disso, né? E isso é importante de você saber. Então, Deus, ele fala através de seus escolhidos, de pessoas que são dele. No entanto, você deve sempre avaliar muito bem, porque você não sabe, existem pessoas que são desonestas, existem pessoas que tiram proveito de outras pessoas nesse momento que ela precisa ouvir a voz de Deus, aproveitadores, esse tipo de coisa. Então tem que se tomar muito cuidado. Mas vou te dar uma dica. A maior, eu não digo a maior, mas um dos grandes sinais que uma pessoa de Deus falou com você e que Deus usou ela para falar com você, essa confirmação chama-se paz dentro de você. Então, essa paz no seu interior é a confirmação, tá bom? Que Deus falou com você, usou aquela pessoa para lhe abençoar, não para ficar adivinhando coisas na sua vida, mas para abençoar você, para abençoar a sua vida, para abençoar aquilo que você quer, o projeto que você tem. Profetizar não é ficar apenas ou tentando, né, adivinhar a vida dos outros. Quer dizer, a pessoa acha que profetizar é isso, ela ficar falando o que vai acontecer na vida dos outros no tom de adivinhação. Não, profetizar é você determinar o que vai acontecer. Você usa a palavra de Deus e você profetiza, porque assim uma margem de segurança muito grande de estar fazendo o que é certo. Esse vídeo abençoou você? Peço duas coisas: compartilhe com o número de pessoas possível, tá bom? E segundo, eu queria que você clicasse aqui no gostei e dê o seu like para que esse vídeo alcance outras pessoas. Se ainda não se inscreveu, clique aqui agora, se inscreva, ative o sininho de notificações, você vai estar incluso nas minhas orações e eu tenho certeza que você vai crescer mais e mais espiritualmente.